Olá, ouvintes! Começando o nosso novo projeto aqui do TDC. A gente aqui agora para o YouTube. Meu nome é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes. E dessa vez a gente vem aqui para falar o especial Seleção TDC de 2021, né, João? Exato, Pedro. A ideia desse conteúdo é a gente separar os 6 melhores artigos do ano, né? Alguns famosos, outros nem tanto, mas coisas que a gente acha que merecem ser repercutidas, né? Exato, João. Durante todo o ano, a gente foi repercutindo lá no Twitter os artigos mais novos, coisas que vale a pena ficar de olho. E a gente falou, por que não agora pegar os que a gente achou mais relevante pra gente e trazer aqui no YouTube, né? Exato. Tem artigo famoso, outros nem tanto, né? Mas tudo coisas legais. E vai ter um 7º, escolhido pelos ouvintes, pela audiência, que é o melhor artigo de 2021. O prêmio, né? Exato, o Oscar, né? Importante fazer a ressalva do Covid, né, Pedro? Manda lá. Seguinte, a gente optou por não incluir artigos de Covid nessa seleção especial do fim de ano, porque aí ia ser um especial só pro Covid, de tanta literatura que tem sobre isso, né? Isso, acho que tentar trazer coisas que saíram além do Covid, né? Coisas que vão influenciar a nossa prática e que saem um pouco do tema de Covid, já que foi publicado tanta coisa, né? E como é que a gente escolheu os estudos, hein, Pedro? Aqui, João, dos 6 que a gente escolheu, a gente tentou dar uma distribuída, tá? São 2 de ambulatório, Tá. 2 de pronto-socorro e 2 de enfermaria/UTI, fora o 7º. Tá bom. Os 2 de ambulatório são o estudo Antler e o estudo STEP 1. Beleza. Os dois de pronto-socorro vai ser tomografia no paciente com febre sem foco e o Tomahawk. Beleza. E os 2 de enfermaria vão ser o de anticonvulsivante, o SANAD, e o de controle de glicemia no paciente internado. Boa. Acho que é importante falar, João, que essa é uma seleção nossa, né? E que a gente deixa o convite para os nossos ouvintes, se tiver artigo que não foi mencionado que vale a pena dar destaque, ou se tiver qualquer coisa para acrescentar dos artigos que a gente mencionou, mandar para a gente, tanto aqui nos comentários do YouTube, quanto nas nossas redes sociais, @TadeClinicagem. Exatamente. Se ficou algo de fora, avisa a gente. Agora, antes da gente entrar, eu não poderia deixar de falar do nosso estúdio, né, rapaz? Olha aqui, tá bonito, tá? Tá bonito. Mas, ao mesmo tempo, tá meio incompleto, né? Se jogar na câmera aberta aqui, vai ver que falta uma coisinha ali, falta uma coisa aqui, mas a gente vai recheando ele, né? Se os ouvintes quiserem mandar, inclusive, alguma coisa, viu? Pode mandar pra gente, aí que a gente decora, tá? A gente vai criar uma caixa postal TDC. Exato, manda qualquer coisa que a gente bota aqui. Beleza. Voodoo. Beleza. Valeu. Agora pesou o clima agora com o voodoo, né? Mas vamos lá? Vamos lá? Vamos começar então, Pedro, com o estudo Antler, tá? Boa. Um estudo feito no Reino Unido sobre antidepressivos. Esse estudo foi publicado no New England em setembro agora de 2021. O contexto é o seguinte, né? O estudo ele estava querendo saber qual a diferença entre o manter ou suspender um antidepressivo em pessoas que já tiveram pelo menos 2 episódios de depressão ou usam um antidepressivo há 2 anos e estavam propensas a tirar. Elas queriam tirar o antidepressivo, ok? Acho que é um cenário bem comum, né, João? Demais. Você quer tirar, o paciente já tá com sintomas mais controlados, mas aí bate aquele medo, né? Se eu tirar, será que não vai piorar a doença? Exatamente. É muito comum, às vezes, no consultório, esses pacientes chegarem a usarem um antidepressivo há muito tempo, estarem controlados do quadro e surge essa dúvida. O estudo ele foi realizado na atenção primária, isso é uma coisa importante de falar, não foi em serviço de subespecialidade. Certo. Multicêntrico, randomizado e duplo cego, ok? Beleza. Os antidepressivos que estavam no estudo foi o citalopram e a fluoxetina, coisas que a gente usa bastante, né? Acho que bem da nossa prática aqui, Exato, né? quase 80% eram esses 2, mas também tinha sertralina e poucos pacientes usando também mirtazapina. Beleza. Os pacientes eram randomizados, foram 478 pacientes estudados, um grupo mantinha e outro grupo tomava placebo, que era com lactose, o placebo, tá? E esse antidepressivo ele era desmamado aí ao longo de 2 meses, exceto a fluoxetina, que era retirada ao longo de 1 mês. Show. Beleza? O paciente, como eu falei, ele tinha que ter pelo menos 18 anos de idade, e esse critério, pelo menos de 2 episódios de depressão ou 2 anos tomando o antidepressivo. Ok. 3/4 eram mulheres, 95% dos pacientes eram brancos, tá? Tá. E o que a gente tem um problema aí de seleção, né? Exato, já é uma crítica aí ao trabalho. Tá. Bem, o que foi que o estudo encontrou? Um segmento de 52 semanas. De fato, como esperado, os pacientes que suspenderam o antidepressivo tiveram maior chance de recidiva do quadro de depressão. Tá. Os números são os seguintes. O grupo que manteve o antidepressivo recidivou em 39% dos pacientes. O grupo que retirou, que tomou placebo
houve uma recidiva em 56% dos pacientes. Uma diferença de 17% aí, né? Bem expressiva, né, essa diferença. Ou seja, a conclusão, né, da autora do estudo, do grupo que estudou, foi que, de fato, suspender o antidepressivo aumenta a chance do quadro recidivar. Agora, o que é marcante do estudo é que os dois grupos tiveram a recidiva alta, né? Sim. Pelo mais de um terço dos pacientes recidivou no grupo que manteve. Mas eu acho que o que é interessante é que esse estudo, de fato, fornece para a gente informações para uma tomada de decisão mais consciente. Olha, se suspender, acho que a chance de acontecer é isso. Se mantiver, a chance é que você siga por esse caminho. Ajuda tanto os profissionais de saúde como os pacientes a tomar uma decisão com mais consciência. Show de bola, João. Acho que um estudo que acrescenta bastante. É interessante, mais de 30% usando o antidepressivo e mesmo assim recidivar é um número bem maior do que imaginavam. Exato. De crítica, teve até uma correspondência publicada agora em dezembro no New England sobre esse estudo, é que pode ter acontecido alguma confusão no grupo que retirou com sintomas de retirada do antidepressivo. Tá. Existe, né, a síndrome de retirada dos antidepressivos. Certo. Então isso pode acontecer, existem análises planejadas para averiguar essa possibilidade, beleza? Show. Mas é isso, estudo Antler do Reino Unido testou retirar ou manter antidepressivo em pacientes com 2 ou mais episódios de depressão e o que foi encontrado é que retirar, de fato, aumenta a chance de recidiva. E vamos para o nosso segundo artigo aqui da nossa seleção. Dessa vez um artigo bem famoso, tava na boca pequena aí, que é o STEP 1, né? Badalado demais esse aí, viu? A ideia desse artigo, a pergunta que ele quis responder é: o semaglutide, que é um análogo do GLP-1, ele consegue auxiliar no emagrecimento? Usar ele em pessoas com sobrepeso e obesidade tem efeito, né? E aí, Pedro, como é que eles fizeram esse estudo? Aqui é o seguinte, ó, dando um pouquinho assim de background, né? Os análogos de GLP-1, como o semaglutide, eles têm efeito na diabetes, e é legal porque ele é uma daquelas classes que tem redução de evento cardiovascular. Exato. E tem um efeito positivo no peso, né? Ele faz a pessoa perder peso, né? Só que a dúvida que o STEP 1 quis resolver é: será que ele faz a pessoa perder peso sem ela ter diabetes? E eu já vou dar um spoiler. Não é o único artigo desse especial que isso vai acontecer, que uma droga vem para diabetes e é usada para outra coisa depois. Esse é um spoiler pesado, tá? Pesado. Mas a ideia é essa. Será que a pessoa que tem sobrepeso e obesidade, ela consegue emagrecer mesmo sem ter diabetes? Ou o mecanismo da ação do semaglutide é através disso, né? E aí? Isso foi bem legal, né? Então ele tentou avaliar 2,4 miligramas de semaglutide semanal. Lembrar que aqui a apresentação é subcutânea, né? Então tem esse desafio, né? Não é uma coisa via oral, não é uma coisa tão prática assim. Mas ele pegou 2 grupos, né? Ele pegou o primeiro grupo intervenção, randomizando um total de 1.960 pessoas, e com metade do grupo usou semaglutide semanal e outro usou placebo, e os 2 sendo orientados sobre mudança de estilo de vida. E o pessoal desse estudo tinha diabetes? E a ideia é, nenhum deles tinha diabetes, todos com hemoglobina glicada menor do que 6,5. Ah, beleza. Tá? E aí? É um estudo que pegou vários continentes, 129 centros, um estudo gigantesco, tá? Bem legal. E o desfecho que ele buscou é mudança de peso, tá? A mudança média de peso dos pacientes que utilizaram o semaglutide foi em torno de 15%. Demais, né? Isso Demais. acompanhado por 68 semanas. E do grupo placebo foi de 2%. Então, 15 versus 2. Não tem nem... Será que teve significância estatística? Só que aqui é mais impactante ainda quando a gente vai analisar as faixas, tá, João? Tá. A gente viu que nesse estudo metade perdeu 15% e 34% da população que recebeu a intervenção perdeu até 20% do seu peso. Não dá, né? É muita coisa. Demais. Níveis que começam a se aproximar de bariátrica, é um valor bizarro, tá? Realmente remédio muito bom. E com relação à segurança, foi tranquilo? Foi tranquilo, teve mais efeito adverso, só que a maioria dos efeitos adversos são gastrointestinais, né? São efeitos de náusea, constipação, mal-estar, mas a princípio todos que foram contornáveis. Teve, de fato, alguns pacientes que tiveram um pouco mais graves, teve que ser suspenso, mas não foram valores tão significativos. Tá? Aproveitando aqui para lembrar que a gente tem um episódio sobre obesidade que a gente comenta um pouco lá também, né? Boa. Mas nem tudo são flores, tá, João? Críticas do estudo. Tá. Primeiro, todo mundo recebeu mudança de estilo de vida e o grupo placebo só recebeu isso, né? Tá. Teve dúvida se não devia ter sido usado no placebo coisas que já funcionam para obesidade, como cirurgia bariátrica, como liraglutide, que é o outro análogo de GLP-1, mas eles optaram por fazer versus placebo aqui.
Outro ponto que bate também com o artigo anterior que você mencionou, que é a homogeneidade do estudo. 74% é mulher e 75% é branco, tá? Então tem essa ressalva pra gente fazer também. Um viés de seleção, talvez, né? Exato. E a gente tem que, por mais que ele tentou escapar do diabetes, ele tentou fugir disso, mas 44% dos pacientes eram pré-diabéticos, tá? Tá. Então, ainda pode ser que tenha alguma influência disso. Mas aqui vem um dado legal, tá? Desses pacientes pré-diabéticos, dos que utilizaram semaglutide, do grupo intervenção, 84% ficou normoglicêmico depois. O que não é uma surpresa também, né? Então, assim, você vê que tem várias funções, é um remédio muito bom. Outra crítica que a gente pode fazer é o preço desse remédio, né? Não é um remédio tão acessível ainda, mas é bom a gente estar de olho aí porque o efeito é muito expressivo. Realmente acho que veio para ficar, né? Vai ser mais uma ferramenta aí no arsenal do tratamento da obesidade. Então, fechando, no Step 1, o semaglutide ele viu em pacientes não diabéticos com obesidade e sobrepeso que ele tem um desfecho positivo para reduzir o peso desse paciente quando comparado com placebo. Próximo artigo agora, pessoal, a gente vai sair um pouco do ambulatório e ir para o pronto-socorro e avaliar o desempenho da tomografia nos pacientes que vêm com febre aguda sem um foco definido, tá, Pedro? Esse estudo, João, eu tenho um carinho por esse estudo, tá? Porque assim, você vê o paciente com febre e você fala assim, pô, mas será que não é só uma bobagem, eu posso liberar? Ou com sintomáticos, coisa mais simples? Ou será que é algo mais grave que eu tô deixando passar? Esse é um estudo bem prático, né? Porque é uma demanda muito de quem trabalha no pronto-socorro, né? Esse estudo, ele é turco, tá? Foi publicado no American Journal of Medicine. Foi publicado no American Journal of Emergency Medicine em dezembro, apesar da gente ter repercutido ele até antes, porque já tinha saído. Tá. O contexto é muito claro, né? O paciente vem com febre no pronto-socorro. Para entrar no estudo, o paciente não tinha que ter nenhuma dica que direcionasse o foco da febre. Beleza. A história não tinha nada, o exame físico não tinha nada, a radiografia de tórax era normal e a urina 1 também. Beleza. Ele só entrava, ele só era analisado se ele passasse por toda essa peneira aí. E foi uma análise retrospectiva. Tá. Eles pegaram o hospital e avaliaram os pacientes que entraram nesse critério ao longo de um ano em 2020. Acho que vale essa ressalva, né, João? Nem todo artigo que a gente selecionou aqui é um estudo randomizado, prospectivo. A gente quis trazer também alguns artigos que não são desse cenário, que a gente sabe que a evidência ela perde um pouco de força, mas também tem relevância para nossa prática. Né? Exato. E esse artigo daria para ser feito em vários centros aqui no Brasil, até para a gente ter dados mais próximos do nosso, certo? Tranquilamente. Então, ele fez essa análise aí no ano de 2020, nesse hospital lá na Turquia, e 173 pacientes entraram aí nesse critério que eu falei. Beleza. A idade média de 47 anos. Tá. E o que ele encontrou? Aí ele fez tomografia de tórax, abdômen e pelve nesses pacientes. E ele encontrou um foco infeccioso para febre em 31% desses pacientes. Okay? É bastante, né? Terço é bastante. Ele quis ver se tinha alguma coisa ali que te ajudava a prever que essa tomografia vinha com alteração. Leucocitose e PCR não ajudaram. Essa informação é top, né? Essa informação é boa. O que ajudou? 3 coisas. Bora. Idade maior do que 65 anos. Então, idoso com febre, a tomografia parece ser mais favorável, tá? Exato. Presença de comorbidades. Tá. E uma procalcitonina elevada, tá? Beleza. Quando o paciente não tinha nenhum desses fatores, eram 70. Só 5 pacientes tinham alguma coisa na tomografia. Tá. Quando o paciente tinha os 3, foram 10. 9 tinham uma alteração na tomografia. Então, repassando, a gente tem a idade, comorbidade e procalcitonina. Exatamente. Uma crítica que pode ter nesse estudo, né, é que ele foi realizado em 2020, né? Já era um ano de pandemia de Covid, né? Será que não foi muito... que a gente viu muito paciente que chegava com uma febre, ninguém sabia, tomografava e tinha um infiltrado. Certo. Mas dos pacientes que ele encontrou alteração, praticamente metade era infecção intraabdominal e outra metade era infecção no tórax. Então, foi bem balanceado aí nesses pacientes, né? Outra crítica, aí fazendo um paralelo com os estudos de febre de origem determinada, é que muitas vezes a tomografia vai ter um falso positivo. Então, é importante interpretar esses achados em contexto. Não, e fora que às vezes no Brasil, né, a gente não sabe, eu não tenho aqui decorado qual é a taxa de dengue, por exemplo, na Turquia. Uhum. Será que aqui, no momento onde a dengue tá tem maior número de casos, será que você não vai achar números diferentes, né? Menos tomografias alteradas, né? Exato. Então, fica aí
A sugestão para repetir esse estudo no Brasil, por favor, nos PS aí, não parece um estudo tão difícil de fazer, né? E é isso, esse estudo de tomografia no paciente com febre aguda no pronto-socorro sem nenhum foco aparente, em 31% desses pacientes você parece encontrar aí um foco infeccioso para a febre, beleza? Continuando agora no cenário do pronto-socorro, a gente vai para um segundo estudo também bem famoso, rolou aí também na Boca Pequena, João, que é o Tomahawk, né? Tá só com os estudos famosos, né, tu? Deu uma selecionada, mas isso aí foi aleatório. Foi aleatório, Como é que foi esse Tomahawk aí? Primeiro assim, Tomahawk se lembra o quê? Só por curiosidade. Tem uma carne, né, um corte. Eu lembro carne. Mas eu falando desse estudo com as pessoas, falaram que tem um foguete Tomahawk. Mas beleza, o Tomahawk foi um estudo que avaliou se eu levar o paciente após parada, então o paciente tem uma parada cardíaca respiratória, volta, e se eu devo levar ele imediatamente para o cateterismo, ou se eu posso compensar ele inicialmente e depois de 24 horas, talvez eu levar ele para o cateterismo. Porque isso quando tem supra, já é mais ou menos definido, né? Tem que levar logo. Agora, no cenário sem supra, que é super heterogêneo, né? A gente realmente tem essa dúvida, né, Pedro? Exato. Então, esse é uma ressalva importante do Tomahawk, João. Aqui foi selecionado só pessoas que não tinham supra quando retornavam da parada. Essa é uma dúvida muito comum. Então, aquela adrenalina, paciente voltou, faz um eletro, não tem supra. Aí você pensa, poxa, mas será que não é um infarto sem supra? E eu tô perdendo tempo, ele deveria ir pro cateterismo ou não? Todos aqui que foram selecionados para esse artigo, eles tinham alguma coisa que falava a favor de algo coronariano, né? Não eram pacientes que tinham sofrido asfixia, outras causas óbvias de óbito, de parada. Eram causas que, olha, talvez seja infarto, era randomizado. Beleza. Síndrome coronariana era hipótese nesses pacientes, né? Isso. Acho que vale a pena falar alguns critérios de exclusão aqui, tá, João? Falei. Foi excluído pacientes que quando ele retorna da parada, tinham um choque cardiogênico. Tá? Então, quando definido que era choque cardiogênico, não era selecionado, porque acreditava que deveria ser melhor ir pro cateterismo todo mundo. Tá. E pacientes com arritmia maligna na pós-parada. Tá? Esses pacientes também era imaginado que eles vão se beneficiar mais do cateterismo e foram excluídos da randomização. Beirando aí, será que é ético realmente esses pacientes participarem do estudo, né? Isso. Ainda na metodologia, aqui todas as paradas ocorreram fora do hospital. Então, essa é uma ressalva importante, é fora do hospital, com uma média de tempo de parada aqui de 15 minutos, tá? Beleza. Foram quantos pacientes aí nesse estudo? Foram 554 pacientes, tá? Beleza. Antes da gente ir para os resultados, algumas coisinhas a mais. Já tinha um estudo parecido de 2018, se eu não me engano, chamado COACT, tá? Famoso também. Esse só randomizou quem teve ritmo chocável, tá? Tá. Aqui era todo mundo. Aqui, ó, beleza. Se o COACT já viu que no ritmo chocável não teve diferença levar para o cateterismo de imediato ou não, vamos ver agora para geral. Tá. Até de curiosidade, aqui a metade mais ou menos dos pacientes tinham ritmo chocável e metade não era chocável na parada. Isso é importante, né? Expandindo essa dúvida nesse grupo de pacientes. E de metodologia, algo mais aí importante também? Eu acho que só vale enfatizar algumas coisas que eu achei bem interessante, porque é um cenário bem crítico, né? O paciente voltou da parada, você quer fazer de tudo para que ele fique bem, né? Aqui, o grupo que era o grupo controle, o grupo que era o grupo atrasado, que ia para UTI, era compensado e depois ia para o cateterismo, eles tinham que ficar pelo menos 24 horas sem ir para o CAT. Tinham que ficar na UTI. Eles saíam do estudo se alguma coisa na história falava, opa, eu preciso levar ele para o CAT agora. E o que eles usaram de exemplo, tá? Se a troponina, depois de 6 horas, estava 70 vezes o valor de referência, saía do estudo e ia para o CAT. Ok, isso é importante mesmo. Né? Eu achei uma característica legal, assim, pra gente levar pra nossa prática, que foi uma maneira que eles utilizaram, né? Vai mandar na visita, né? Exato. Tá aumentado a tropo? Quantas vezes? E quantas horas depois? 6 horas? Opa! Exatamente. Beleza. Mas vamos lá. A gente tem 554 pacientes. Do grupo atrasado, 62% foi pro CAT. Então, alguma coisa na história ainda favoreceu. Não, vale a pena levar pro cateterismo, vambora. Beleza. E do grupo que foi pro cateterismo imediato, apenas 95% foi pro cateterismo. E esses outros 5%? Aconteceu alguma coisa no caminho, né, João? O que não é difícil de imaginar nesse cenário pós uma parada cardíaca, né? Pode acontecer muita coisa, inclusive, muitas vezes, uma nova parada. Exato. Acho que essa é a ideia do estudo, né? Será que não é melhor eu compensar meu paciente primeiro? E aqui foi o seguinte, João.
O desfecho que eles buscaram foi mortalidade em 30 dias, tá? E não teve diferença em mortalidade. Teve até uma tendência pior para aqueles que foram de imediato para o cateterismo, mas, a rigor, não teve diferença. Tá? Informação importante. Parecido com o estudo COAT, né? COACT. Parece que é mais uma evidência, né? Favorecendo que essa correria para levar o paciente para o CAT de imediato realmente parece não se justificar em muitos casos, né? E para complementar essa informação, João, dos que foram para o CAT de imediato, apenas 38% teve alguma coronária mexida, tá? Então acharam de fato um culpado, alguma coronária culpada para o infarto. Do grupo atrasado, que ficou 24 horas na UTI primeiro, 43% achou um motivo. Foi meio parecido, mas é importante enfatizar que mais da metade dos pacientes não tinham problema na coronária. É muito útil saber que esse cenário já foi estudado e que a gente tem uma boa evidência aí nesse contexto, né? Uma grande crítica do estudo é o desfecho, né? Porque desfecho de mortalidade é um desfecho na pós-parada, ele não é o ideal, né? Porque você não quer saber só se o paciente sobreviveu, é como ele sobreviveu, né? O ideal seria um desfecho neurológico, como os pacientes se recuperaram, mas acho que é uma crítica só para deixar pontuado aqui. Beleza, até para a gente se atentar para isso em outros estudos que envolvem parada cardiorrespiratória, né? Exato. Então, para fechar, o estudo Tomahawk avaliou pacientes que tiveram parada fora do hospital, independente do ritmo de parada e sem supra no eletro quando eles voltaram, e não teve diferença ir direto para o cateterismo ou ir para a UTI ser compensado inicialmente. Boa. Pedro, agora a gente vai para a neurologia, tá? Falar do estudo SANAD-2, que na verdade é um par de estudos que testou antiepilépticos, beleza? Beleza. Já tem o estudo SANAD-1, que é um estudo de 2007, que mostrou que o valproato para epilepsias generalizadas foi melhor do que a lamotrigina e do que o topiramato. E também mostrou que a lamotrigina foi melhor que a carbamazepina para epilepsias focais. Beleza. Agora, é um novo desafio, é valproato versus levetiracetam na epilepsia generalizada ou não classificável, um desenho de não inferioridade. Beleza? Acho que o levetiracetam, que é um remédio bem famosinho também, né? Volta e meia as pessoas falam ele, e a sensação que eu tenho é que eu sei pouco sobre esse remédio, sabe? Eu vejo muito valproato, carbamazepina, e esse quando aparece eu fico meio ansioso. Tem alguns argumentos a favor do levetiracetam, né? Um remédio que não tem o risco da teratogenicidade do valproato, tem menos interação medicamentosa, então tem alguns motivos aí que, caso esse remédio não seja inferior ao valproato, poderia ser uma primeira escolha, né? Boa. O estudo foi realizado também no Reino Unido, como o Antler, um estudo de fase 4 multicêntrico, e foram recrutados aí 520 pacientes, 260 para o levetiracetam, 260 para o valproato. A média de idade dos pacientes, 13, 14 anos, idade aí de quando abre epilepsia, né? Os pacientes tinham um quadro recente de epilepsia nesse estudo. E o desfecho... Aquela idade quando começa a sair da pediatria para a clínica médica, né? Exatamente. Que volta e meia a clínica médica briga com a pediatria, né? Exatamente, isso aí. E o desfecho primário foi o tempo até induzir uma remissão de 12 meses, certo? O primeiro que conseguisse deixar o paciente 12 meses sem ter uma crise, ganhava nesse desfecho, beleza? Fechado. E o que é que o estudo encontrou? Que o levetiracetam não atingiu o critério de não inferioridade, ou seja, o remédio foi inferior ao valproato, beleza? Bem importante essa informação. Também ele foi inferior em outros desfechos, como tempo até a primeira crise convulsiva, e ele não se mostrou custo efetivo versus o valproato. Então, de fato, parece que o valproato é a droga mais efetiva para as epilepsias generalizadas. Nesse estudo também teve epilepsias não classificáveis. Acho legal essa análise do custo-benefício, né, João? Volta e meia, às vezes, sai como um outro artigo, um artigo separado. Legal de ele já ter colocado isso, né? Exato. E é um foco muito dos estudos do Reino Unido, né? Porque foi um estudo feito no NHS, que é o Sistema de Saúde Pública em inglês. Achei que você ia falar um NHS, assim, sabe? Achei que você ia pedir. Eu não ia mandar um inglês aqui na primeira vez que o Teresa está no vídeo. Tá bem. Mas só também marcar que teve o SANAD-2 de crises focais, que foi lamotrigina versus levetiracetam, e também lamotrigina versus zonizamida, mas a lamotrigina também foi superior, ou seja, na verdade, nem o levetiracetam nem a zonizamida conseguiram mostrar uma não inferioridade, então a lamotrigina também continua sendo a escolha nesse contexto. Mas na generalizada então, João? Fica o valproato, estudo SANAD-2,
o levetiracetam falhou em atingir o critério de não inferioridade versus o valproato. Boa. E dando continuidade para o nosso especial Seleção TDC, a gente vai para o 6º artigo aqui, que é a avaliação de controle glicêmico no paciente internado não crítico. Qual é o método de insulina melhor para se fazer? História da vida do clínico, né? Isso. Todo sempre, ainda mais agora no Covid, todo mundo tomando dexametasona, aí que a gente viu desglicemia mesmo, né? Exato, João. Então, quando o paciente interna, ele tá no estado não crítico, não tá na UTI, e ele tem uma história de diabetes. Tá. E já usa insulina, por exemplo. Qual é o método que eu vou controlar a diabetes do meu paciente na internação? Porque o paradigma, né, assim, o que corre na boca pequena é que fazer aquele esquema móvel, aquele ajuste tanto de insulina para cada tanto de glicemia não é bom. Aquela escadinha, né? Se tal de insulina dá tal, se tal de glicemia dá tal, né? Já tá salvo no Word ali na prescrição padrão da enfermaria. O que fala-se, né, que as evidências mostraram até então, é que deixar esse esquema era um controle inferior para esses pacientes. Do que o basal bolus, né? Você Exato. deixar uma insulina já NPH desde o início do dia, você transicionar esse paciente para o basal bolus. E o que essa evidência mostrou? Aqui, João, antes de eu falar da nossa evidência, eu queria contextualizar, porque você bem disse que é uma questão do paradigma, né? Onde estava muito claro, você olha o material brasileiro, olha o material americano do ADA, todos eles batem, deixa o esquema basal bolus paciente internado. Só que as referências que eles usam, primeiro, eles excluíam pacientes que tinham como glicemia de entrada uma glicemia menor que 140. Então era só uma glicemia bem mais elevada, tá? E também eles usavam como alvo um objetivo na internação uma glicemia menor que 140. O que a gente já viu que não necessariamente é preciso. Nice Sugar, né? Exato. Tem um trabalho chamado Nice Sugar que viu que deixar o paciente com uma glicemia até 180, ele foi tranquilo, não teve pior desfecho. É um trabalho voltado para a UTI, mas que acaba sendo extrapolado para o paciente não crítico também. Tá? Então, como tem esses problemas, onde o principal estudo no qual essas referências se baseiam para falar que o basal bolus é melhor do que o se necessário, a tabelinha, aí esse trabalho que foi publicado no Journal of Hospital Medicine, ele tentou avaliar exatamente isso, tá? Esse diferente dos outros estudos que a gente citou, como por exemplo o Nice Sugar, esse não foi um ensaio clínico randomizado, né? Não, esse é mais um artigo aqui na nossa seleção que sai desse espectro de estudos com maior relevância, que é o ensaio clínico randomizado. Aqui é um estudo observacional, tá? Mas ele chama atenção pelo número de pessoas, que eles conseguiram analisar prontuário de 8.000 pacientes. Aí a gente, viu? Na verdade, isso já é filtrado. Eles conseguiram muito mais, mas quando eles vão filtrando para pacientes diabéticos, não críticos, que não usaram a insulina basal bolus desde o primeiro momento, chegamos em 8.000 pacientes. E ele quis ver o quê? Aqui, ele pegou, então, esses 8.000 pacientes, e eles viram todos os dados epidemiológicos desses pacientes no momento da entrada, glicemia de entrada, hemoglobina glicada da entrada, e eles viram se o paciente conseguia ficar no alvo de glicemia de até 180 sem fazer hipoglicemia. Quantos % desse paciente conseguia? Isso usando que esquema? Usando o esquema se necessário. Então, se glicemia, usar tal, há esquema de tabela. Tem vários locais que falam esquema móvel, sliding scale, né? Escala progressiva. Esse é o esquema que eles avaliaram. O paciente tinha que ficar pelo menos 2 dias nesse esquema para ele entrar nesse estudo. E aí? Aqui foi um achado bem interessante, João, porque eles conseguiram ver que, primeiro, desses pacientes, 15% acabou migrando para o esquema basal bolus, acabou migrando para o insulina NPH, insulina regular bonitinho. Como é um estudo observacional, não tem o exato controle do porquê isso aconteceu, mas a princípio deve ter sido porque as glicemias dispararam muito, não estavam conseguindo controlar. Certamente. Tá? E aí eles viram, estratificando os grupos, eles viram que quando o paciente dá entrada com uma glicemia menor que 140, 86% fica no alvo. Sem outros problemas, sem outras desglicemias importantes. E quando tinha uma faixa de glicemia da entrada, quando ele entrava no hospital, a faixa de glicemia dele estava no 140 ou 180, então a próxima faixa, 83% também ficaram na faixa. Tá? Então, esse grupo de pessoas que tem glicemia de entrada menor que 140 ou até 180, deixar o esquema de progressivo, tabela, o esquema se necessário, ele foi efetivo, conseguiu deixar uma boa porcentagem dentro da faixa. Então, é aquela história, né? Parece que não é uma medida para todos, né?
Talvez quem tivesse no extrato de desglicemias menos assim acentuadas, esse esquema seria adequado a princípio, mas sempre reavaliando, né, para ver se você não vai ter que migrar. Exato. Mas aquele paciente que de fato vem com a desglicemia mais proeminente, aí a esquema basal bolus parece que isso é mais ou menos consensual, né? Exato. Então, quando eu passo, quando eu vou para as próximas faixas, tá, João? 180 a 250 de glicemia, aí só metade conseguiu controlar. Tá. E quando eu vou para acima de 250, não adianta. Aqui só 18% conseguiu controlar. Vai ter que deixar uma NPH e uma regular entrando todo dia, um basal bolus aí. Fechou. E uma característica rápida aqui, João, que vale a pena mencionar, um dado que eles encontraram. Olhando pela hemoglobina glicada, quando ela passa de 9, a chance de eu controlar esse paciente com o esquema progressivo cai muito, tá? Então, já existe uma recomendação da ADA, da Sociedade Brasileira, de pedir glicada para o paciente diabético quando interna. Talvez esse seja um bom motivo, né? Saber que a glicada estourou, provavelmente não vai controlar, vou ter que deixar um basal bolus. Beleza, então além dele ter uma desglicemia muito proeminente, se a glicada for alta também, parece que basal bolus é a escolha, né? Exato. E nesse estudo, Pedro, teve alguma crítica, algo que ficou meio quadrado? Que não desceu redondo, assim, uma coisa, relembrando antigo. Sim. Aqui, assim, além dele ser um estudo observacional, né? Ele tem a sua limitação pelo próprio desenho, mas a grande crítica que tem é porque esse esquema de tabela de progressão, ele não é padronizado. Quando eu vou para dependendo do serviço, dependendo do hospital, dependendo do estado, cada um usa um sistema de pontuação diferente. Aqui a cada 40 eu corrijo 1 de insulina, quando passa de tanto eu uso tanto. Como não existe uma padronização, acaba sendo um grande defeito desse estudo, né? Tá. Beleza. A estratégia aqui é um pouco heterogênea, né? Mas acho que uma boa dica é sempre reavaliar, né? E se tá difícil de controlar, basal bolus, não tem muito o que fugir desse consenso, né? Então, resumindo, esse estudo ele viu que em pacientes não críticos diabéticos, quando eles dão entrada no hospital com uma glicemia menor que 140 ou entre 140 e 180, eles conseguiram atingir uma boa porcentagem de controle da glicemia dentro do hospital. Quando passa de 180, aí o controle já fica bem prejudicado, o esquema basal bolus começa a ficar melhor. Beleza. E agora, Pedro, nos encaminhando para o final do especial, né, seleção de 2021, nós vamos agora saber qual é o melhor estudo de 2021 na opinião dos nossos ouvintes. É um momento de mistério agora, né? Exatamente. A gente não falou o nome até agora. Tô aqui com ele aqui, ó. Não acredito. Chegou a vez. Mão. Chegou a hora. Vamos lá. E tô ansioso aqui, o Oscar vai para Emperor Preserve. Não acredito. Beleza. Todo mundo desconfiava, né? Tá bem. Famoso demais. Tem até o slide já pronto aqui já. Tá bem? Estão usando, até para Covid quiseram usar, né? A gente até fez essa piada no episódio. Exato. Mas aí tava na cara. O Emperor Preserved é um trabalho que tentou avaliar se usar a empagliflozina, né, um inibidor de SGLT2, na insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Olha só. Se ele tem benefício, beleza? Um adversário difícil de bater, né? Insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Já tentamos um monte de coisa e nada funcionou. Nada, assim, a gente é um grupo de pessoas, um grupo bem heterogêneo de doentes que tem muita dificuldade de tratar. A gente tem alguns locais recomendando espironolactona, o sacubitril/valsartana, mas os 2 trabalhos que avaliaram isso foram análise de grupo, então não foi uma coisa tão contundente como o Emperor Preserved foi. Beleza. Tá? Esse é mais um dos mega trials da cardiologia, né? Exato. A gente teve aí um ensaio clínico randomizado, os pacientes tinham fração de ejeção preservada peronomútil, tá? Exato. Tinha gente com fração de ejeção entre 40% a 50%, era todo mundo mais que 40%, a maioria tinha mais que 50%, mas um terço tinha entre 40% e 50%, e testou empagliflozina 10mg dia versus placebo, todo mundo com BNP elevado, e o desfecho primário foi um combinado de internação por insuficiência cardíaca ou morte. Beleza, João. Então, aqui um trabalho que randomizou 5.988 pacientes. E o que ele encontrou, né? Esse desfecho composto de morte cardiovascular ou internação por insuficiência cardíaca foi menor visto com diferença estatística no grupo que fez empagliflozina. Tá? Então a intervenção protegeu os pacientes. Né? Exato, João. Aqui a gente tem 13,8% dos pacientes do grupo empagliflozina tiveram esse desfecho versus 17% do grupo placebo, tá? Boa. O segmento de 26 meses, né? É importante dizer que nesse desfecho combinado
teve diferença principalmente às custas de internação, o que não diminui a eficácia, é um desfecho super importante também. É uma das críticas do estudo, né? Ele vende como morte, mas o que alavanca mesmo a internação, mas que ainda mais a gente falando de SUS, por exemplo, é muito significativo, né? E também centrado no paciente, né? Não, internação é uma coisa que o paciente é péssimo, né? Exato. O NNT da intervenção, né? O número necessário para tratar é de 31 pacientes, né? Então é preciso prescrever a droga para 31 pacientes até evitar um desfecho combinado que a gente falou. Na análise de desfecho secundário, João, eles viram menor progressão para doença renal crônica no grupo que fez uso de empagliflozina. Beleza. Uma coisa que os inibidores da SGLT2 já estão ficando conhecidos por isso, né? Conseguirem atingir esse desfecho. E não teve diferença entre quem tinha diabetes e quem não tinha diabetes aqui. Não é por esse mecanismo, tá? Beleza. Lembrar que também tá vindo aí o estudo DELIVER, tá? Que vai entregar pra gente se a dapagliflozina também tem o benefício, chama benefício de classe, né? Se mostra também a eficácia que a empagliflozina mostrou no estudo Emperor Preserved, tá? Boa, João. Acho que é importante mencionar que, em termos de segurança, o grupo que fez mais empagliflozina teve mais infecções, tá? Do trato urinário, né? Exato. E mais hipotensão. Então, ao prescrever esse remédio, tem que ficar atento, orientar bem o paciente em relação a isso, tá? Esses remédios aí, daqui a pouco vão colocar na água, né? Exato. Porque serve pra muita coisa. Mas ficou aí. De limitação do estudo, João, acho que é bom só enfatizar que o benefício parece reduzir quando a fração de ejeção passa de 60%, tá? Isso é importante mesmo. Então, se a fração de ejeção for muito alta, fica um pouco mais em dúvida. O efeito é bem maior no grupo entre 40 e 50 e 50 e 60. Tá? Ele vai se atenuando, mas ele continua presente, né? Exato. Boa, então ficou aí o estudo Emperor Preserved, né? Ganhou o prêmio de melhor estudo do ano de 2021, segundo a opinião dos nossos ouvintes. O TDC ano de ouro, né? Exatamente, tipo beleza. Então é isso, né, Pedro? Fechamos, né? Estamos chegando no final aí da nossa seleção TDC 2021. Se ficou algum estudo de fora ou algo que merece ser comentado que você acha que vale, comenta aqui com a gente, dá a sua opinião, ajuda a gente a aprender junto. Isso, né? O TDC tem a proposta de trazer isso mais vezes, né? Fala o que dá pra gente fazer melhor, o que você gostou, né, desse modelo que a gente fez agora e o que já vale a pena ficar de olho pro ano que vem. Beleza. Valeu, pessoal. Valeu. Falou, fechou. valeu. Curte, compartilha, todas aquelas coisas verdade. de YouTube que a gente não sabe nada. Aqui, o sininho aqui, como é que é? Exato, tem um sino. Isso, marca aí, é isso. Valeu, falou.